Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui na preparação para o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal e eu, professor Elias Santana, estou aqui com uma sequência de 30 dicas destinadas à sua preparação. Portanto, vamos à tela. Veja só o que diz a dica 11, meus amigos. A forma verbal a poderia ser corretamente substituída por existem. Veja só que, segundo o meu texto, diz o seguinte: atualmente há duas Américas Latinas. Se você observar para mim, esse verbo haver aqui colocado, ele foi colocado no singular. Por quê? Comentamos na dica 10 de que o verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, é justamente o que ele tem ali no texto. O verbo haver, quando tem o sentido de existir, ele é impessoal, só pode ficar no singular, não possui sujeito. Só que ele sugere a você trocar o verbo haver pelo verbo existir. E você jamais pode se esquecer do seguinte, venha comigo à tela. O verbo haver, quando tem o sentido de existir, este é um verbo da língua portuguesa que é impessoal. Mas o verbo existir, meus amigos, ele é um verbo pessoal. Ou seja, ele possui, ele admite, ele é dotado de sujeito. E se eu observar no texto e for buscar, poxa, o que existem? Duas Américas Latinas. Caso eu coloque o verbo existir, duas Américas Latinas há de ser o sujeito. E se duas Américas Latinas há de ser o sujeito, é um sujeito plural, o que obriga o verbo a ficar também no plural. Me acompanha, por gentileza, então. A forma verbal a poderia ser corretamente substituída por existem. O item é certíssimo. Tudo bem? Muito cuidado, não é uma pergunta recorrente na banca CESP, mas aquilo que é o sujeito do verbo existir, para o verbo haver, é o objeto direto. Em outras palavras, quando eu digo atualmente há duas Américas Latinas é o objeto direto do verbo haver. Caso eu coloque o verbo existir aqui, atualmente existem duas Américas Latinas passa a ser o sujeito. Só que já reitero, quando o CESP pergunta acerca da relação entre o verbo haver e o verbo existir, o assunto que está em jogo é concordância verbal. O que você precisa se lembrar é o haver com o sentido de existir só no singular, o existir concorda com o sujeito. Tudo bem? Forte abraço, meus amigos. Até a próxima dica.